Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 6 de setembro de 2023. Vamos dar graças a Deus, né, irmãos? Por tudo que temos e por tudo que somos, né? Pelos livramentos que Deus nos tem dado, né? Pela vida, pela redenção, né? Pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez no madeiro, derramando seu sangue precioso. Pelo entendimento da igreja, pelo discernimento, amém, Jesus. E vamos orar, né, irmãos? Orar para que Deus nos livre do mal, dos espíritos malignos, nos livre de nós mesmos, né? Aleluia, nos livre das teorias, das filosofias, das teologias que são contrárias à palavra, nos livre das religiões, né? E amém, graças a Deus. E, meus irmãos, lembrando de novo, né? Domingo que vem, ajuntamento lá na Caracuzinha, se Deus quiser, estaremos lá, né? Para nos encontrarmos. E aí, irmãos, lembrando aqui os irmãos, né? Que a gente falou aí em várias localidades, né? Que teve reuniões, né? E dos irmãos que lá estavam, que continuam, né? Na luta como nós. Eu me esqueci aqui lá do Bandeirantes, né? E fazer aqui menção ao Bandeirantes, né? O bairro Bandeirantes. E relacionar lá os irmãos dos quais eu estou me lembrando aqui, né? Aí o Pedro com a Lene, né? O Beto, aí o Isaías com a Mazé, o Fernando e a sua esposa, né? A Helena com a sua mãe, né? Certo? Então os irmãos aí que já se reuniram lá, já se reuniram em Bandeirante, na Pavuna, né? Também, né? Tinha aqui me esquecido desses irmãos. Estou colocando eles aí na lista agora, né? E desses aí, né? Tem alguns que nos abandonaram e outros estão aqui conosco, né? Em nome de Jesus Cristo, né? E vamos em frente. Irmãos, então, agora nós vamos falar aqui sobre alguns entendimentos, né? Começar a falar sobre os entendimentos da igreja, né? Repisar, né? Esses entendimentos que nós recebemos, né? Pela leitura e pela obediência da palavra, né? Entendimento sobre a igreja, né? Vamos falar aqui um pouco sobre o entendimento sobre a igreja, né? Como é que é o nosso entendimento sobre a igreja, sobre o surgimento da igreja, né? Surgimento das pessoas, né? Que uma vez que leram, né, as escrituras, ouviram, né, de alguém, creram e passaram a imitar aí as virgens prudentes. Como é o caso de todos nós, né? Ou como foi o caso de todos aqueles que iniciaram essa caminhada que nós estamos continuando com elas, né? Então nós vamos ver aqui, vamos fazer algumas citações nas escrituras para mostrar aqui alguns entendimentos sobre a igreja, né? O que é a igreja, né? Como é que ela, onde é que ela pode aparecer, né? Então nós vamos começar aqui com a leitura do Atos 16, 7, né? Então aqui no Atos 16, 7 está dizendo que, ó, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu, né? E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Então nós estamos vendo aqui, né, que o Espírito de Jesus não permitiu, né, que ali aquela comitiva liderada por Paulo, né, fosse ao local ali chamado Bitínia, né?
por que aconteceu isso, né? E aí, no versículo 6 também está dizendo a mesma coisa, ó. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, em algumas localidades, né? Entre as quais está sendo citada aí a Bitínia, né? Então, o que significa isso? Significa que o quê? Não lhe foi permitido, né? O Espírito não permitiu. Significa isso que o quê? Que não haverá congregações, não haverá igreja, eclésia, em todos os locais do planeta Terra. Em todas as cidades, em todas as localidades, em todas as vilas, né? Porque o Espírito, né, sabe quem está ali naquela localidade e se há alguém lá que vai ouvir e dar seguimento à palavra, né? Então, se o Espírito não permite, é porque ali não é para ter igreja, porque isso aí é um desígnio do Criador, um desígnio do Senhor Jesus, né? Então, tem localidades, né, tem vilas que não vai ser permitida a pregação do Evangelho, né? Algumas, ou várias, ou muitas, não lhe será permitido, né, a pregação do Evangelho e, consequentemente, não ouvirão, né, a pregação do verdadeiro Evangelho, certo? Então, por quê? Porque a igreja, ela surge onde tem pessoas que vão ouvir de boa vontade. E nessas localidades, o Espírito já sabe que não tem ninguém ali que vai ouvir de boa vontade. Então, ela surge numa localidade, né, onde alguém leu, né, ou ouviu, entendeu, né, pregou e levantou uma congregação, né? Levantou a congregação. E essa congregação, ela sempre será uma congregação pequena e fraca, né? É uma característica da igreja em qualquer localidade. Ela nunca vai ser uma multidão, né, de pessoas. Nunca vai ser uma congregação forte, né, rica, né, e poderosa, né? Tanto isso é verdade que o próprio Jesus Cristo, né, numa das cartas do Apocalipse, ele reprova lá a igreja que se tornou rica, né? Igreja não, que aquilo não é igreja, né? É porque ali no meio tinha pessoas que eram virgens prudentes, né? E aí o que aconteceu é que ele disse que se não houvesse arrependimento, ele ia, né, retirar o seu castiçal do lugar. Então a congregação sempre será pequena, fraca, né? É uma congregação autônoma, né? Ela é autônoma e é independente. Por quê? Porque ela tem um mínimo de ministério. Então não existe dependência de ministério para ministério. Não existe dependência de congregação para congregação. Não tem hierarquia, né? Ela é única ali naquela localidade, certo? Autônoma, tem um mínimo de ministério, né? Quando a gente vê lá o Paulo falando para Tito, falou, ó, você vai em cada cidade, você vai lá e separa, né, presbíteros, separa presidentes, né? Então a congregação ela tem presidentes, né? Tem os irmãos que presidem, tem um ministério que fala, tem um ministério que concorda, né, que aprova. E assim ela vai caminhando em direção a Jerusalém Celestial, né? Então o que existe entre as congregações é a comunhão, né? A comunhão existe, que é o mesmo entendimento, a mesma procura, né? Pela obediência à palavra, pelo cultivo às virtudes, né? Então essa comunhão com outras comunidades, né, conhecidas, né,
e provadas, né? Ela existe, né? E tem o mesmo propósito de procurar a unidade e de entender as Escrituras e de obedecer. Aí vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.